Olá, irmãos e irmãs. Eu sou o Carlos Ribeiro, dirigente do terreiro Zé do Coco da Bahia, aqui em São Paulo. E hoje vamos começar com as nossas perguntas, os nossos temas, para que vocês todos possam estar atualizados. E para isso, peço para que vocês continuem compartilhando os nossos vídeos, para que vocês possam acompanhar e outros também possam acompanhar. E perguntem, façam as perguntas de vocês para que novos temas possam surgir e com certeza faremos com todo amor. Que eu Oxalá abençoe a todos vocês e vamos iniciar. Bom, o primeiro tema de hoje é mediunidade. Você já parou para se perguntar em relação à sua mediunidade? Que tipo de médium você é? Muitas vezes no terreiro de Umbanda, de Candomblé, até mesmo de Quimbanda, alguns filhos de santo acabam tendo receio de receber os seus guias e orixás. Uma das coisas mais importantes para que um médium possa entender aquilo que ele realmente veio cumprir aqui na nossa terra é conhecer sobre cada orixá, sobre cada guia. Mas para isso, precisa conhecer primeiro a si próprio, iniciando, obviamente, com a sua mediunidade. A nossa mediunidade é muito importante para que possamos conhecer melhor os nossos guias e orixás. Com isso, precisamos entender primeiro passo, o que tipo de médium eu sou. Bom, nesse primeiro passo, o médium primeiro precisa entender o que ele pode e o que ele não pode fazer dentro do terreiro. O médium, nós temos 3 tipos de médiums. O médium consciente, o semiconsciente e o inconsciente. Esses 3 médiums nenhum deles são mais ou menos do que outro. Todos os médiums que recebem os seus guias e orixás, seja eles conscientes, semiconscientes ou inconscientes, todos eles estão na mesma linha. Com isso, todos nós devemos e temos obrigação de saber como trabalhar com os nossos orixás. Ainda nesse primeiro passo, muitos me perguntam, mas pai, como que eu não sei o que acontece comigo, mas eu consigo enxergar muitas vezes, ouvir muitas vezes o que o meu guia, o que o meu orixá está falando com um consolente. Isso é ruim? Não. Isso é importante para que você possa compreender aquilo que realmente ele quer para você, como esse orixá, como esse guia quer trabalhar com você. Esse é o médium consciente. E o primeiro passo para que esse médium consciente possa compreender e trabalhar muito bem com os seus orixás, com os seus guias, é simplesmente a questão de firmar a cabeça. Firmar suas cabeças, acender suas velas para os seus guias de cabeça, para o seu anjo de guarda, até mesmo para os seus orixás. Isso faz com que clareie melhor o seu entendimento com os seus orixás. Já o médium semiconsciente é aquele que às vezes ouve, às vezes consegue falar por si próprio e às vezes sente ou não sente um arrepio diferente. Pai, posso ser semiconsciente? Ninguém escolhe ser consciente, semiconsciente ou inconsciente. A mediunidade vem para cada um diferente. O que eu costumo dizer, às vezes um quer achar que é melhor que o outro ou quer comparar um com o outro. Ninguém é comparável. Cada um tem a sua mediunidade, cada um tem a forma de trabalhar com todo respeito dentro da sua casa. Existe uma hierarquia onde ela deve ser respeitada através do Pai de Santo, através do próprio terreiro ou tenda, não é? Para que todos possam compreender e entender aquilo que vieram fazer aqui dentro do terreiro. Bom, então os médiuns semiconscientes são aqueles que ouvem e sentem de vez em quando as suas entidades. Ah, mas como faço para não ser consciente? Aquilo que eu já acabei de falar para vocês. Nem todos ouvem, nem todos conseguem ver, e alguns de vez em quando conseguem enxergar e ouvir aos seus orixás. Para isso também, ainda nesse primeiro passo, é a mesma coisa para os 3 médiuns, para os 3 tipos de médiuns. Firmar a cabeça, firmar suas velas para os seus anjos de guarda, para os seus orixás, e fazer o seu trabalho corretamente, assim como os seus guias e orixás lhe orientam.
Já o médium inconsciente é aquele que não enxerga, aquele que não ouve, aquele que não sente absolutamente nada em relação aos seus guias e orixás quando estão na Terra. Veja bem, o inconsciente não quer dizer que é melhor ou mais evoluído do que os outros que são inconscientes, semiconscientes ou conscientes. É importante lembrar que todos os médiuns, todos, no geral, todos eles estão na mesma linha, trabalhando da mesma forma e, obviamente, as suas ações elas serão diferentes justamente por questão mesmo de visualização, de audição e aquilo que a gente fala. Apenas a diferença de ser consciente e inconsciente e semiconsciente. Então precisamos só entender que todos os médiuns, todos em geral, são muito bem-vindos para qualquer tipo de terreiro, seja Umbanda, Candomblé, Quimbanda, depende obviamente de cada guia e de cada orixá. Bom, irmãos, eu falei sobre os três tipos de médiuns, né? Dando um exemplo de primeiro passo para que nós possamos trabalhar corretamente com cada um dos nossos orixás. Eu vou seguir com o segundo passo agora para vocês, em relação a todos esses médiuns que eu coloquei agora, né? Consciente, semiconsciente ou inconsciente, vale para todos. Olha só, o segundo passo eu digo na questão dos banhos, né? Das orientações, das suas vestimentas, né? Para que você possa trabalhar melhor com o seu guia. Muitas vezes as pessoas me param e falam assim: pai, que tipo de guia posso usar? Eu posso usar um brajá para trabalhar? Eu posso usar várias guias de todos os guias e orixás na hora que eu estou girando, na hora que estou trabalhando? Como funciona essa questão? Eu posso usar apenas uma guia? Não uso guia nenhuma? Pano de cabeça, quepá, o que eu uso, o que eu não uso? Isso às vezes tem uma grande confusão na cabeça de todos os médicos, porque cada casa trabalha de uma forma diferente. Porém, a nossa hierarquia, a hierarquia da Umbanda, pede para que exista sim, como esse segundo passo que eu estou explicando, exatamente a sua forma correta de se trabalhar. O uso de guias, que é o nosso canal justamente para proteção, não é? Quando colocamos uma guia, automaticamente estamos sendo protegidos por aquele orixá, o qual a cor da guia, ou até mesmo aquela que foi consagrada, possa nos proteger naquele momento do trabalho. Uma outra coisa que é importantíssimo como segundo passo são as nossas vestimentas, a roupa branca, né, que muitas casas de Umbanda, né, muitas casas de Candomblé, de Quimbanda, né, utilizam também outras cores, não há problema algum. Para a Umbanda, o ideal realmente como hierarquia, seria realmente a roupa branca. É um dos mais importantes instrumentos para que nós possamos trabalhar. A roupa branca ela nos traz a proteção, a limpeza, tanto nossa, dos filhos de santo, pai de santo, quanto dos próprios guias e orixás. Né? Imagine só você entrando numa casa extremamente limpa, né? Você está limpo. A roupa branca ela simboliza a limpeza, a paz, a harmonia, a tranquilidade. Né? Por isso muitas casas, como a nossa Zé Coco da Bahia, por exemplo, utilizamos. Pai, mas acontece muito, por exemplo, de eu ir a uma casa e ver alguém sem quepá, sem pano de cabeça. Pode acontecer isso? Isso depende muito do dirigente de cada casa. Né? Aqui em casa, por exemplo, nós não fazemos isso. Nós entramos, todos os filhos de santos são realmente assim, é necessário que utilizem o seu pano de cabeça, né, para que você proteja o seu ori, né, de qualquer outra coisa que venha envolver o nosso terreiro. Mas o nosso terreiro, pai, não é protegido? Sim, nós temos as nossas proteções, temos os nossos fundamentos, né, temos as nossas firmezas, mas nós não sabemos quem entra da porta para dentro. Então a gente precisa sempre nos proteger. Esse é o segundo passo para que você, médium, seja consciente, inconsciente ou subconsciente, semiconsciente, possa entender e fazer a coisa correta dentro dos trabalhos de vocês, dentro do terreiro de vocês. Bom, meus irmãos, o que a gente precisa entender em relação à mediunidade, a primeira coisa é respeito.
Ah, eu vi o irmão que estava ali, ele conversou diferente, ele fez algo diferente, algo que não é muito comum numa gira, não é? Isso é julgamento, não é? Então a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa mediunidade, com o que a gente pensa do outro, não é? Então quando a gente julga, ou a gente fala mal, ou pensa, às vezes não precisa nem falar, mas pensa sobre o irmão que está do lado, sobre as ações que aquele orixá ou aquele guia, principalmente quando é um irmão consciente, não é? Que muitas vezes alguns falam, mas aquele ele sabe o que está falando, ele sabe, ele ouve, ele sabe o que ele fez. Isso é julgamento. Isso não se pode acontecer em nenhum tipo de terreiro. E é importante a gente entender que a espiritualidade nos cobra isso, não é? Quando nós temos algum irmão consciente e fazendo algum tipo de trabalho, seja ele como consolente ou com si próprio, é importante a gente deixar que ele trabalhe da forma que ele achar necessário. Pois ali dentro de um terreiro existe sim as entidades, existe sim os guias e orixás, e aí sim nós temos que respeitá-los, assim como nós mesmos. O terceiro passo para que nós possamos encerrar essa questão de semiconsciente, consciente, inconsciente, né, dos médiuns de cada casa, nós precisamos entender uma coisa importantíssima, e isso cabe a todos os dirigentes de todas as casas do mundo, não é? Não só da nossa, mas de todas as casas. O que nós precisamos entender e compreender é que existe uma firmeza para cada orixá, existe uma firmeza para casa, existe uma firmeza do médium para o seu orixá, e isso é importante respeitar, não é? Se você quer trabalhar bem, não levar demanda, não segurar nada, absolutamente nada, né, de ninguém dentro de um trabalho o qual você está realizando, sempre para o bem, obviamente, o que é necessário você fazer antes é ter um preparo. E esse preparo se inicia justamente em nossas casas, né? Eu vou para o terreiro, eu sou médium, vou para o terreiro, está tudo certo, então eu só vou lá, coloco minha roupa branca, coloco minhas guias e está tudo certo. Não. Primeira coisa que nós precisamos fazer, nós precisamos dos banhos antes e depois da nossa gira. Importante para que nós possamos nos limpar antes de entrarmos no terreiro, ou seja, tome seus banhos antes, né, e obviamente aí vocês pedem a informação ou as informações para o Pai Santo da sua casa. O que é importante? O banho vai fazer com que você tire aquele cansaço, tire aquele estresse, todos aqueles problemas que você tem no seu dia a dia, para que você possa trabalhar bem e os seus guias possam trabalhar bem com você naquele momento. Esse é a primeira fase do terceiro que eu falei para vocês, do terceiro passo. Bom, na segunda fase do terceiro passo, eu diria para que vocês façam as firmezas de vocês. Seja entrega para os orixás, para os seus guias de cabeça, para os seus guias que virão, né, à terra. O que é importante vocês fazerem? Acender sua vela, firmar a cabeça, bater cabeça para o orixá, bater cabeça para o Oxalá ao entrar dentro de um terreiro. A importância é muito grande da firmeza para que vocês possam ter uma afinidade maior com os orixás, com os guias de vocês. Isso é importantíssimo antes de iniciar um trabalho. Bem, irmãos, eu espero ter ajudado vocês a compreender um pouquinho mais sobre a sua mediunidade. Então, a partir de agora, nos acompanhem no YouTube, nos acompanhem nas redes sociais. Estaremos sempre dispostos a lhe ajudar e ajudar a casa de vocês, assim como nós aqui na casa do Zé do Coco da Bahia, também temos nos ajudado, né? Pois todos os dias estamos aprendendo, todos os dias estamos conhecendo ainda mais sobre a nossa espiritualidade. Eu espero ter ajudado todos vocês. Sou Carlos Ribeiro, dirigente do terreiro Zé do Coco da Bahia, aqui em São Paulo. E o endereço está aí, na telinha de vocês. Acompanhem e que Oxalá abençoe a todos vocês. Axé.